Bem, passado alguns anos, nós vamos ver no mesmo texto que, à medida que esses pais eles serviram bem ao seu tempo, eles conseguiram construir uma teologia inicial, informe ainda, mas uma resposta ao contexto que eles estavam vivendo, de pastoreio, e é importante ressaltar isso. Os apóstolos, os pais apostólicos, eles eram essencialmente pastores, não eram filósofos, não eram acadêmicos, não eram intelectuais do seu mundo. A maioria deles não eram. Então havia uma marca muito mais pastoral, de pastoreio e de defesa do rebanho, ou seja, eles trabalhavam muito para dentro da comunidade. Nós não temos aqui nem como citar templos, organização de templos, enfim, como nós temos hoje, mas isso era muito na vida social e comunitária da igreja que eles influenciavam. Então, à medida que isso foi passando e se desenvolvendo, por isso que é importante vocês lembrarem de algumas coisas da história da igreja, começou a surgir um outro grupo que também foi se convertendo ao evangelho e que a maioria desses conversos, desses homens convertidos, possuía uma lindíssima tradição filosófica, ou seja, eles eram detentores de muito conhecimento. Mas a partir do momento que eles são atingidos pela fé, pelo evangelho, pela conversão, eles passam a dedicar aquilo que eles já tinham, possuíam um entendimento do mundo que os rodeava a serviço do evangelho. Mas isso não se faz internamente. Eles não são pais próprios da vida da comunidade da igreja, eles estão atuando muito mais fora, no ambiente público. E a apologia aqui tem a ver com defesa, tem a ver com raciocínio, tem a ver com capacidade de construir argumentos, e é isso que nós vamos ver. Vamos lá. A imagem é bem ilustrativa nesse sentido. Você já vê aí que esses homens estão com togas, né? Eles estão vestidos como filósofos. O século II testemunhou grandes mudanças no pensamento cristão. Os primeiros teólogos cristãos foram os pais apostólicos, como nós já falamos. O segundo grupo de teólogos foram os apologistas, que voltaram sua atenção ao mundo hostil, olha lá o que está escrito, fora da igreja, e tentaram explicar a cosmovisão e o estilo de vida cristãos aos sofisticados e poderosos líderes do Império Romano de maneira inteligível e atraente. Então, já anuncio de pronto aqui que esses homens eles vão ter em Paulo uma grande inspiração. O episódio clássico, icônico de Paulo nas ruas de Atenas, e mais propriamente dito no seu discurso no Areópago, é simbólico, é profundo para o despertamento intelectual de alguns líderes que vão saber se pronunciar nos códigos de linguagens próprios, códigos próprios de linguagem com o mundo, que é também poderoso nesse sentido, né? Com ideologias, com tradição de escola de pensamento filosófico profundo. Então, o evangelho ele precisava ter uma nova roupagem, né, que pudesse ser inserido na esfera pública de modo tal que esses homens intelectuais também fossem atingidos pelo evangelho. E uma estratificação social, né, das pessoas também, porque o evangelho, ou o impacto do cristianismo, o impacto da fé cristã é, sobretudo, entre os pobres, né? E com o passar do tempo, isso vai mudando. Vamos lá, continuando. Quem eram esses apologistas cristãos e como exatamente contribuíram para a história do pensamento cristão? Qual foi o valor dessa contribuição? Os apologistas eram escritores cristãos do século II que procuravam influenciar imperadores mais preocupados com a condição humana, como no caso de Marco Aurélio e Antonino Pio, para levarem o cristianismo, que aqui então já demanda esse nome, né? A fé cristã já tem essa roupagem do cristianismo, levarem o cristianismo a sério, se não considerá-lo como verdade. Na página 56, lá na frente há uma classificação dos apologistas, aonde eles realmente estão prontos, preparados, ávidos para desenvolver essa função de transmissão, principalmente com aqueles intelectuais do mundo romano, do mundo greco-romano, que tinham uma preocupação com o ser humano, com a condição humana, como nós acabamos de ler.
E é muito importante, antes de a gente falar de qualquer um deles, a gente entender o papel da filosofia na formação do pensamento cristão. A filosofia, pessoal, não é necessariamente isso. Eu tenho, meu Deus, nos últimos 10 anos desmistificado em sala de aula, porque infelizmente há um equívoco, há um ensino equivocado da tradição evangélica, principalmente de origem pentecostal, de formação pentecostal, que sempre olhou para a filosofia com desdém, com preocupação, pegavam falas de apóstolo Paulo descontextualizada, como aquela conhecidíssima que ele fala a Timóteo para ter cuidado com as vãs filosofias. Quer dizer, não precisa nem de exegese ou de uma hermenêutica para entender o texto. Paulo está falando que é exatamente isso. Timóteo tinha que se preocupar. Cuidado com as vãs filosofias. Aquilo que é vão, não é com a filosofia em si. Porque Paulo também era um filósofo. Paulo também tinha leituras do mundo à sua volta. Não à toa, lá no discurso do Areópago, ele cita poetas gregos. Então, nós, infelizmente, acabamos dando as costas para essa intelectualidade que está presente no nosso mundo hoje. E entramos numa zona de fake news acerca de alguns autores que não são cristãos e acabamos tendo um grande prejuízo, porque o que se fala deles é absolutamente equivocado, é com base num fundamentalismo extremado, que isso não combina com um teólogo ponderado, um teólogo útil para o seu tempo. Então é muito importante, pessoal, que vocês, assim como ouviram Paulo dialogar com os gregos, vocês procurem ler os textos hoje do mundo ao nosso redor, texto de Nietzsche, de Feuerbach, de Karl Marx, de Durkheim, dentre outros, Freud, todos esses homens que se preocuparam com a condição humana, eles são os filósofos do nosso mundo e que influenciam a nossa humanidade profundamente. Dar as costas para eles, ou não compreender, ou pelo menos falar deles com base nas fake news que fazem hoje, é um grande prejuízo para os teólogos. Eu estou sendo aqui apenas um facilitador, com base em algo que eu tenho feito nos últimos 20 anos, e é tudo muito bom a partir do momento que você sabe tirar o que é útil e o que é vão, como Paulo falou a Timóteo. Então é muito importante a gente dar essa palavrinha, porque sem a filosofia, aqui nós não estamos falando já de pensamento filosófico, mas estamos falando da filosofia como um construto, como um sistema do pensamento humano, para o pensamento humano, que organiza a fé, que organiza a crença, que organiza os fundamentos de uma fé racional, que pode ser explicada, pode ter contornos aí sistemático. Então a filosofia ela acaba servindo a história da teologia, porque a teologia vai precisar desses instrumentos de organização, né? Nós hoje temos uma área da teologia que é chamada teologia sistemática. A própria teologia sistemática ela foi atingida profundamente pela organização grega. Então é disso que nós estamos falando aqui, e não necessariamente de ideologias vãs. Então lá no tópico a filosofia grega, na página 54, é importante vocês darem uma lida e compreender que mundo é aquele, que mundo é esse que eu coloquei numa imagem aqui, em que os cristãos viviam. O que os cristãos viam ao seu redor, melhor dizendo, melhor lendo, o que os cristãos viam a seu favor ao seu redor. Então, quando eu dialogo com o mundo, eu consigo encontrar pontos de contato, aquilo que a gente chama na teologia da cultura de pontos de correlação das verdades que eu creio com as verdades que, como o apóstolo Paulo dizia lá em Atenas, que são tateadas pelos homens. Porque os homens, na sua relação de cultura, de produção da cultura, eles tateiam, eles almejam a verdade, e por muito pouco eles não chegam lá, porque eles estão tateando. E é isso que é importante definir. Quando Paulo cita os poetas gregos lá em Atenas, ele não cita os poetas que falavam da relação desenfreada com a carne, os epicureus, por exemplo. Ele não cita, mas ele cita poetas que falavam sobre a existência de um Deus, poetas que falavam da existência do movimento, da existência, do respirar, do viver. Então, isso é importante. O diálogo das trocas para correlacionar aquilo que a fé cristã carrega na sua plenitude e daquilo que o mundo está apenas tateando. Então, o mundo, ou os cristãos da época que estavam começando a se preparar para desafios nunca antes vividos, entendiam
o mundo, a cultura greco-romana, ou a própria fé cristã se tornaria, como o Roger Olson diz mais adiante, um sistema fraco de fé, uma religiãozinha de mistério, é isso que ele fala, uma religião pequena de mistério, que lá em Roma existiam muitas. E o cristianismo ele só pôde tomar força, tomar forma, conteúdo, quando ele começou a desenvolver uma dialogicidade, um diálogo com as correntes filosóficas do seu tempo. E Justino de Roma, que é chamado Justino Mártir, chegou a dizer, quando conheceu o escopo da fé cristã, eis aqui a verdadeira filosofia, porque a fé que acreditamos é realmente muito densa, complexa, e nós precisamos entender isso, não reduzir essa profundidade do que é o poder do evangelho a uma doutrina religiosa de igreja A, B, C ou D, que isso reduz o poder do conhecimento do evangelho. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. E se não entenderem, façam perguntas que depois eu poderei responder. Então, pessoal, aqui é muito importante dizer para vocês nessa hora que nós estamos fazendo essa aula que os cristãos precisavam de contato com o mundo ao redor. E aqui na página 56, nós vamos lembrar aqui, sobretudo, de duas correntes filosóficas que eram favoráveis. Esses sistemas, o que representavam esses sistemas filosóficos do platonismo e do estoicismo? Representavam verdades cridas pelo Evangelho, representadas cridas no Evangelho, pela fé cristã. Então aqui, olha, nós temos aqui o discorrer aqui da página 55, quando se apresenta essa relação de um platonismo que crê em verdades para além da matéria, que acredita na existência da alma, vejam isso, que acredita num mundo inteligível, superior, que não é esse aqui é um mundo de sombras, é um mundo limitado, né, pelos nossos sentidos. Então, quando os cristãos viam nas traduções filosóficas antigas, e Platão era um grande filósofo, eles diziam, olha, o que eu ensino, o que eu prego, o que eu creio, o próprio filósofo Platão falava há 400, há 500 anos atrás, sem entender. Hoje nós entendemos do que ele falava. E assim por diante. O estoicismo, da mesma maneira, que falava sobre uma relação de controle do ser humano com as suas paixões, uma relação de equilíbrio. Aquilo muito claro ali, quando Paulo fala que há uma batalha militar entre a carne e as paixões do homem com o seu espírito salvo. Quer dizer, o estoicismo pregava esse tipo de coisa. Quer dizer, o controle, o domínio dos apetites sexuais, dos apetites sensuais, da carne, da carnalidade, por um logos que está presente no universo e que ele me dá controle, ele me dá capacidade de resistir ao desenfrear, a uma vida absolutamente desenfreada e promíscua, como viviam outras correntes filosóficas. E aí nós temos o que Roger Olson vai dizer na página 56, da força da contribuição dos pais apologistas. Eu coloquei a capa desse livro para que vocês possam até adquirir. Eu tenho, já li, temos aí reunidos num só livro documentos desses apologistas. A carta de Ogneto, que é considerado um pai apologista, mas que nós não sabemos o autor, mas teve um poder apologético incrível de sustentação da fé cristã em um modelo muito racional, e outros mais. É aqui, nesse nível, que a primeira força de contribuição dos apologistas se dá por aquilo que o Roger Olson diz aqui, a transformação do pensamento cristão, agora sim, em teologia, uma teologia madura, uma teologia densa e complexa. Aqui adiante diz que o Robert Grant, que é um historiador da igreja, fala que esses escritores eram contemporâneos de muitos filósofos, de muitos gnósticos, mas eles seguiram um caminho diferente, eles seguiram um caminho diferente dos pais apostólicos. Em lugar de um espiritualismo mais esotérico, os apologistas empregaram com confiança e razão filosófica, e embora atacassem os filósofos, empregavam a mesma linguagem dos filósofos sempre que podiam.
Então, esse método da filosofia de usar a capacidade de oratória, de retórica propriamente dita, isso classificava e dava ao cristianismo ou às crenças da fé cristã algo que ela não possuía ainda. No decurso da história da teologia cristã, o emprego da filosofia tem sido calorosamente debatido. E muitos culpam os apologistas de terem ido longe demais com as ideias gregas, assim como hoje. Hoje, dentro do nosso ambiente evangelical, é impressionante, né? Como se fala de professores cristãos que estão dentro da universidade porque eles são leitores, porque eles utilizam metodologias e pensamentos metodológicos de escritores não cristãos. Há um ataque de se dizer que os professores são comunistas, que os professores são nihilistas, enfim, que os professores são ateus, agnósticos. Quer dizer, infelizmente, quem faz o ataque desconhece tanto o conteúdo desses pensamentos como o papel fundamental de professores cristãos na universidade, que vão dialogar, que vão conversar, que vão até adotar metodologias desses autores, do pensamento crítico, e vão continuar crendo em Jesus, porque isso é importante. A crítica ela vai continuar. Se os autores lá do terceiro século receberam, imagine hoje, quando nós, professores, adentramos o mundo universitário, o mundo acadêmico, e somos mal compreendidos pela igreja que está fechada para si. Muito para dentro, muito na religião, muito nas coisas próprias do ser religioso, e não consegue olhar o mundo lá fora em seus pensamentos, e por aquilo que o próprio Paulo fala, né? Como se eles estivessem clamando pela manifestação dos filhos de Deus. O ser humano, a pessoa só consegue imaginar que a manifestação dos filhos de Deus é ele pregar uma mensagem tipicamente religiosa, doutrinária da igreja dele. Não. Também, mas não é só isso. Nós precisamos muitas vezes nos tornar amigos dessas pessoas, trocarmos referências, trocarmos ideias, para que de algum modo aquilo que existe em nós possa ser percebido pelos outros. Então, pessoal, a relação com a filosofia, ela é um papel nervoso, né? Nevrálgico na história, e que infelizmente possui até hoje equivocadas interpretações, como diz aqui, alguns apologistas do passado, e hoje eu relaciono, professores de hoje são criticados por estarem próximo demais com ideias da academia, ideias materialistas, né? Ideias de vãs filosofias, e acabam construindo uma relação com um Deus diferente. Então, isso não é bom. É importante a gente fazer essa ponderação. Mas o Grant diz que os principais apologistas, bem ou mal, deram ao cristianismo uma teologia, sim, associada à filosofia. Eles conseguiram, aqui na página 57, como ele vai dizer depois, dar uma apologia racional e coerente à mensagem cristã. Esse é o ponto positivo. Eles começaram, e olha só, achei o que eu tinha dito ainda agora, alguns morreram como mártires, inclusive, outros não se sabe como morreram. Todos, individualmente e juntos, moldaram a história da fé, sobretudo ao impedirem que a forte crítica, que a alta crítica daquele tempo, dos intelectuais greco-romanos, relegasse sobre o cristianismo uma existência marginal, em apenas torná-la uma religião de mistério, como eu falei agora há pouco. Por causa do papel desses homens, a envergadura do pensamento cristão foi respeitada na sociedade. Eles contribuíram para transformar o pensamento cristão na teologia propriamente dita, com uma análise de apologia racional e coerente com a mensagem cristã. Os principais nomes, nós não vamos adentrar neles, mas é importante que você leia, como eu falei no início dessa aula, que você possa estar pronto para fazer essas leituras, conhecer melhor. Um dos que eu mais gosto de ler é Justino de Roma, que é o mesmo Justino Marte, que é tão densa a obra dele que nem coube nessa coleção aí de padres apologistas, tá? Ele é uma parte. Leia como esses homens estavam ali construindo a fé cristã, construindo um discurso teológico mais filosófico que pudesse combater, inclusive, as outras ideologias daquele tempo, mas sempre na dialogicidade. Eram acadêmicos, eram homens da toga, né?
Você tem uma ideia, o Justino, um grande intelectual do mundo antigo, ao se converter ao cristianismo, trouxe alguns discípulos que eram filósofos e foram martirizados, foram mortos. Ele, o Justino e seus discípulos, todos intelectuais, todos. Eu acho muito importante descrever isso, porque mesmo que a razão fosse o tom que marcasse a maneira de eles se expressarem, eles tinham a fé, porque ninguém morre sem ter a fé do martirel, né? A fé do poder para testemunhar e morrer pelo testemunho que é dado. Então nós destacamos aqui alguns nomes para leituras em virtude da natureza altamente elaborada de seu pensamento em relação a Deus e aí da influência que exerceram sobre pensadores cristãos posteriores. Justino Roma, Justino Marte, que é o mesmo Justino de Roma, Atenágoras de Atenas, Teófilo de Antioquia e o Discurso de Diogneto. Então, pessoal, eles também, dessa forma, já está meio que apresentado o que é dito na página 64, que eles tiveram um legado ambíguo também, tal como os apologistas, mas esta ambiguidade é diferente daquela. Olha o que diz aqui, ó. Nós vamos ler claramente, na página 64. Não fossem os apologistas, a sua obra, o cristianismo, como eu falei há pouco, ele repete na página adiante, poderia ter sido facilmente reduzido a uma religião esotérica de mistério, ou uma mera religião folclórica, sem qualquer tipo de influência na esfera pública mais ampla da cultura. Os apologistas levaram a mensagem cristã a público e defenderam-na com vigor e rigor dos maus entendidos e das falsas acusações. Com isso, colocaram a teologia além das pequenas e simples reflexões dos pais apostólicos, em um novo plano de pensamento formal e racional a respeito das implicações da mensagem apostólica para a crença cristã, para a crença em Deus, em Cristo, na salvação e outras crenças importantes. Então, é nesse sentido que está o lado positivo da formação de uma teologia. Esforçaram-se para correlacionar e comunicar as ideias ao mundo amplo da cultura pagã, de um modo semelhante ao esforço que Paulo fez em Atenas. Com os apologistas, a teologia oficial se tornaria pública e não apenas um sistema particular, pequeno demais, de crença para poucos iniciados. E o lado negativo dessa ambiguidade é a crítica que até hoje se faz, como eu fiz o exemplo de homens e mulheres cristãos que estão na universidade e são infelizmente mal interpretados por algumas lideranças alguns pastores que não conseguem ampliar o seu olhar do reino de Deus para além das quatro paredes da igreja. E a crítica histórica é essa, né, do uso excessivo da filosofia, que eles realmente, em alguns momentos, eles não são homens perfeitos. Alguns deles chegaram até mesmo a produzir ensinamentos que posteriormente foram considerados heréticos, né, como no caso de Orígenes de Alexandria, que chegou a falar de uma apocatastasis que envolvia a salvação de todos os seres, uma espécie de universalização da salvação, e enfim, é problemático. Mas não é por conta da exceção que eu tenho que tornar a exceção a regra, né? Dizer que todos tiveram esse equívoco. Não, o ponto positivo está destacado. Então, o Adolf Harnack, ele fala que esses filósofos, eles acabaram trazendo o que chamamos de helenização do cristianismo, né? Quer dizer, a filosofia grega no cristianismo. Blaise Pascal chegou a dizer, aqui na 65, está dizendo: o Deus dos filósofos não é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui precisa interpretar o que Pascal quis dizer. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus da religião, é o Deus do fundamentalismo religioso, que só consegue enxergar Deus dentro do cano, né? Dentro da tradição. É isso que ele quis dizer. E, logicamente, os filósofos estão para além disso, e Deus também está para além disso, podemos dizer assim. Enfim, é nesse ponto que eles foram criticados, porque alguns outros historiadores defenderam-nos e as suas teologias contra semelhantes acusações, mas o Robert Grant, de novo, é quem faz uma análise mais ponderada sobre eles. A respeito da teologia semifilosófica inadequada, os apologistas realmente mantiveram boa parte da doutrina bíblica. Esse é um olhar positivo sobre eles. Então, gente,
É dessa forma que nós encerramos. Eu agradeço você pela sua atenção a essa aula e que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.